É, boa noite. É, esse projeto que a gente montou, né, é uma calculadora de taxa de metabólica basal e a gente fez ele em Node, né? O framework de teste escolhido foi o Jest e a gente vai mostrar um pouco como que está funcionando aqui. Vou passar primeiro nas classes, né, de como está sendo feito o projeto, depois a gente vai mostrar os testes. Essa primeira parte aí são algumas validações, né, que a gente faz e a partir daí já tem a chamada do método para fazer o cálculo, né, com os dados do que o usuário coloca para a gente, que vem por meio das requests, e a gente espera o peso, a idade e o sexo. E a gente está usando para fazer os cálculos. Aí pode pular para outra, Danilo. Então, essa é a classe que é como se fosse a cabeça do projeto, que é a de cálculo de taxa metabólica basal. Tem uma próxima classe que eu vou mostrar, a gente vai mostrar mais pra frente, mas aí tá basicamente fazendo o cálculo, né? Ele chama os métodos que fazem o cálculo, faz algumas validações, igual tem no cálculo taxa, ele já valida se o peso que ele não pode ser menor que zero, já faz algumas validações e já chama para calcular o, a taxa da pessoa que a gente está informando. E a gente também passa a idade, o sexo, né, e o peso também para essa classe. Pode mostrar a constante lá, Dan? Então, essa é a classe que a gente deixa todos os nossos cálculos, né, já setados. É, Eles estão aí, ó. Tem esse de get constantes, que a gente pega o sexo, né? O masculino, o feminino, que a gente já verifica, né, se é válido ou não. Tem que ser um desses dois. Um pouco aí mais para baixo, nesse constantes mask, a gente pega a idade, né? E já tem para cada idade, para cada faixa etária de idade, tem já alguns cálculos, né? Tem vários tipos de cálculos, se for menor que 10 anos, menor que 18, menor que 30. E esse mesmo padrão segue também das constantes do sexo feminino, que também é por idade, e também para cada faixa etária tem o seu tipo de cálculo. E é basicamente esse o nosso programa. É uma calculadora simples de cálculo de taxa metabólica basal. Odão, pode ir lá mostrar os testes, por favor. Então, a gente aqui fez 5 tipos de testes, né? Mais ou menos. Três desses primeiros que eu vou mostrar aí são de entradas que o usuário pode informar. E a gente está validando, por exemplo, que o usuário tem que informar os padrões que a gente precisa certo. Por exemplo, o peso não pode ser menor que zero, que como está o primeiro teste. A idade também, idade não pode ser menor que zero, como está escrito ali. E também do sexo, né? Que tem que ser um desses dois, masculino ou feminino. Qualquer um desses casos, ele já vai dar problema no teste, se não tiver como nos parâmetros. Tem um pouco mais para baixo, é, isso, dois tipos de testes que são os testes de cálculos, né? Após o usuário já informar o peso, a idade e o sexo, a gente já vai validar se os cálculos estão sendo feitos corretamente. Por exemplo, a gente informa com o peso, a idade e o cálculo que a gente quer receber, e a gente já passa lá para a classe e ela tem que dar o mesmo valor, né? E isso aí a gente está fazendo para vários tipos de faixa etária, né? 7, 24 anos, 45. E todas essas aí tem que dar o mesmo resultado. Se não der, ele vai informar pra gente que o teste não passou e que deu falha. E esse mesmo padrão, né, esse que a gente está vendo é do sexo masculino, mesmo padrão segue também para o sexo feminino, que tem as suas faixas etárias e para cada faixa etária a gente espera um valor igual, né, nos dois, tanto na chamada do método quanto nesse cálculo que a gente está fazendo aí manualmente.
Ô Dan, se você quiser já executar pra gente ver. Aí no caso, para rodar, a gente está usando esse comando npm test, né? E aparece um log com todos os testes que passaram e os que não passaram também. No caso aí todos passaram, né? Como tá falando ali, ó, que o teste passou, tal, todos passaram. Ô Dan, você consegue colocar um caso aí para ele não passar em algum desses resultados? Só pra gente mostrar. No caso ali a gente trocou uns parâmetros do cálculo, né? No caso não vão dar iguais e exatamente, os resultados devem ser iguais ao esperado. Os resultados não foram iguais, então o teste falhou. E assim a gente está conseguindo testar toda a nossa aplicação com todos os cálculos, com os parâmetros recebidos, é, e acredito que seja só. Obrigado.